Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar continuidade às análises dos resultados do agrupamento com o algoritmo K-means. Na aula passada, nós geramos essa variável DataSetCluster, que é a concatenação de todos os dados das empresas juntamente com o cluster aqui no final. Agora, o que nós vamos fazer é um novo agrupamento utilizando recursos do Pandas, considerando esse atributo categoria. Nós podemos observar que existe a categoria da empresa, alerta, dividendos, crescimento moderado, juntamente com o atributo que vai indicar os grupos. Nosso objetivo é verificar quantas empresas da categoria alerta estão no grupo 0, quantas empresas da categoria dividendos estão no grupo 0, no grupo 1 e assim por diante. Para isso, vamos abrir uma nova célula de código. Eu vou criar uma nova variável chamada categoria cluster, que vai receber DataSetCluster, que é essa variável acima, e temos essa função do Pandas, que é o groupBy. E o que nós vamos passar aqui dentro é a categoria. Eu quero fazer a contagem de categoria por cluster. Cluster é o último atributo que nós adicionamos. E aqui no final, nós vamos indicar que os cálculos serão feitos nessa coluna cluster e vamos fazer o count. Eu quero contar quantas empresas existem em cada uma dessas categorias separadas por cluster. Vamos agora visualizar. Digitamos categoria cluster, executamos. Perceba que nós podemos observar o agrupamento. Primeiramente, empresas da categoria alerta. 62 empresas estão no cluster 0 e 23 empresas estão no cluster 4. Vamos considerar para essa análise somente o cluster 0, que eram aquelas empresas que tinham o pior LPA, e o cluster 4, que foram as empresas que tinham o LPA maior. Com relação a empresas de crescimento, nós temos 3 nas empresas ruins e 3 nas empresas boas. Portanto, nós podemos observar que esse atributo crescimento ele não tem uma influência se a empresa tem o LPA maior ou o LPA menor. Com relação a essas empresas da categoria alerta, podemos observar que grande parte delas, esse valor de 62, está no cluster 1. Com relação ao crescimento moderado, nós temos 8 no grupo 0 e somente 3 no grupo 4. Empresas de dividendos, 6 no grupo 0 e 7 no grupo 4. E com relação a crescimento mais dividendo, temos somente uma empresa no 0 e uma empresa no grupo 1. Quando não aparece um determinado grupo, indica que não existe nenhuma empresa dentro dessa categoria. Por exemplo, nós não temos o grupo 3 nessa categoria dividendos, por isso que ele não mostra esse valor. Esses agrupamentos são bem interessantes que você pode extrair alguns outros insights adicionais sobre os grupos. É bem interessante fazer quando nós temos atributos categóricos. Vamos agora para mais uma análise e vamos considerar o atributo situação, que é aquele nosso objetivo da classificação. Vamos criar uma nova variável, situação cluster, que vai receber o DataSetCluster, chamamos novamente o groupBy, e passamos o atributo situação, que nós queremos fazer o agrupamento do situação com o cluster. Aqui no final colocamos novamente o cluster, que é o atributo que nós queremos fazer a contagem, e no final colocamos o count. Vamos visualizar a variável situação cluster, executamos. Perceba que nós temos situações boa, médio e ruim. Vamos analisar as empresas boas. 15 delas estão no cluster 0, que são aqueles valores baixos, e 14 delas estão naquele cluster melhor.
Perceba que nós não conseguimos fazer uma diferenciação por meio desse agrupamento, pois tanto as empresas do cluster 0 quanto as empresas do cluster 4 possuem essa situação boa. Com relação às empresas médias, temos 21 no cluster 0 e somente 4 no cluster 4. Isso pode indicar que a maioria das empresas médias, elas possuem aqueles valores de LPA negativos. E com relação às empresas ruins, aqui podemos visualizar um padrão de certa forma interessante. 44, boa parte dessas empresas estão no grupo 0, que é o grupo ruim, e 18 estão no grupo 4, que teoricamente são as empresas com aqueles valores maiores. É possível também nós fazermos uma visualização utilizando esse outro atributo, que é o segmento. Vamos então copiar todo esse código, colamos, vamos mudar o nome da variável para segmento cluster, aqui passamos a variável segmento e fazemos a visualização do segmento cluster. Como ele tem muitos segmentos, aqui a visualização inclusive pode ficar um pouquinho ruim. Podemos digitar aquele comando para a configuração do Pandas, pd set option, atributo max rows, número máximo de linhas, passamos none. Rodamos novamente e aqui podemos observar as empresas em cada um dos grupos baseado no segmento. Por exemplo, segmento de acessórios, temos empresas somente no grupo 1. Com relação à agricultura, temos uma empresa no grupo 1, duas empresas no grupo 2 e uma empresa no grupo 4. É interessante você fazer essa análise caso você queira saber qual a disposição dos grupos por segmento que a empresa atua. Como nós temos muitos grupos e, de certa forma, poucas empresas, acaba ficando um pouquinho ruim para você fazer essa visualização, pois nós temos poucos registros em cada grupo. E temos uma visualização interessante nessa empresa de energia elétrica. 11 pertencem ao grupo 0 e 10 pertencem ao grupo 5. Para os outros grupos, nós temos somente esses valores bem baixos. O que seria interessante fazer é redefinir esses segmentos. Por exemplo, você tentar juntar por áreas, por setores da economia, que essa visualização pode ficar mais interessante. E na próxima aula, nós vamos para a etapa da visualização dos grupos. Obrigado e até lá!